programa de hoje vamos até ao Crossódromo das Lajes em Fernão Joanes para mais uma etapa do Campeonato Nacional de Motocross. Depois vamos ao Porto, onde o trial deu espetáculo na Praça do Dragão com o Campeonato Nacional Eni de Trial Indoor. E em Braga, no Circuito Vasco Samar, enrolamos o punho com o Campeonato Motorsport Open de Velocidade. Crossódromo das Lajes em Fernão Joanes a receber a quinta e última prova do Campeonato Nacional de Motocross. Títulos precisam, será aqui que iriam ficar decididos. E arrancamos aqui com a prova de MX2. Logo no arranque, Pedro Carvalho e a sua Yamaha YZF 2,5 a arrancarem melhor, a trazer atrás dele Sandro Peixe. Pedro Carvalho aqui a procurar a coroa do Campeonato Júnior. E Sandro Peixe a procurar manter aqui a segunda posição, lugar que iria dar então o título na categoria de MX2, a manter-se assim até ao fim. Foi uma luta praticamente entre os dois pilotos, sem Sandro Peixe querer arriscar muito no ataque a Pedro Carvalho, mas Pedro Carvalho também a defender-se muito bem e a não dar grandes hipóteses aos adversários. Lá mais para trás ia rodando então João Vivas, também Miguel Gaboleiro. Pilotos que iam procurando posicionar-se para um lugar no pódio. Diogo Graça rodava na terceira posição. As coisas não correram da melhor forma para o piloto, que teve algumas dificuldades. Cá na frente e sem problemas nenhuns, aqui temos então a imagem de Diogo Graça, aqui com dificuldades com a moto, e a perder então essa terceira posição, que acabou por ser ocupada depois por João Vivas, com Miguel Gaboleiro ainda a tentar procurar chegar-se à frente para um lugar no pódio. Na frente esse era Pedro Carvalho, que controlava totalmente a corrida, e Sandro Peixe controlava totalmente os pontos. Com este segundo lugar, o piloto da Suzuki iria conseguir então conquistar o título na categoria de MX2. Esta corrida correu bastante bem, sagrei-me campeão de Júniores. Queria subir ao degrau mais baixo do pódio de Elite, mas um furo não deu-me essa hipótese e caí, perdi muito tempo e não me correu muito bem a segunda manga, mas estou contente, fui campeão de Júniores e é isso que interessa. E obviamente pelo apoio que deu a esta corrida. Já na categoria de MX1, 15 pilotos perfilaram-se aqui no arranque. E para esta prova, Luís Correia só precisava mesmo de um quinto lugar para arrebatar o título em MX1 e acabou por cumprir esse objetivo. Na corrida, quem andou melhor foi mesmo Paulo Alberto, que comandou todo o tempo a prova. Arrancou melhor e foi ele que levou a melhor nesta fantástica pista aqui em Fernão Joanes, com excelentes condições. Pista bem molhada para não levantar muito pó, num fim de semana de bastante calor e com muito público presente. Sem nuvens aqui e também sem vento, a permitir então que os pilotos pudessem evoluir de forma fantástica nesta competição e a fecharem então com chave de ouro, com uma corrida extraordinária em Fernão Joanes. Na frente tínhamos então Paulo Alberto em Suzuki RMZ 4,5. Atrás dele vinha um Luís Correia com a sua Yamaha YZF 4,5. Luís Correia que acabou por controlar bem este campeonato. O público sempre muito atento ao evoluir dos pilotos. Na frente tínhamos então Paulo Alberto imparável a fazer então estas 20 voltas no final, a contabilizar 34 minutos 16,1 no tempo total. Menos 18 segundos que o segundo classificado, Luís Correia, que com esta posição conseguia então arrebatar o título na categoria de MX1. Foi uma corrida muito bonita, uma jornada bem disputada. Para mim, eu estou bastante contente com este título MX1. E chegamos à corrida mais aguardada deste fim de semana quente aqui na região da Guarda, a corrida de Elite, onde se juntam então os pilotos das 2,5
com os pilotos das 4h30 formarem este bonito pelotão. Logo aqui na curva 1 a primeira confusão, vários pilotos a caírem. Na frente a sair então um Luís Correia mais forte, ele que entrou aqui em igualdade pontual para esta prova, a quinta e última do campeonato com Paulo Alberto, o que queria dizer que quem ganhasse entre estes dois pilotos sagrava campeão de élite. Por isso foi bonito e emocionante assistir à corrida entre os dois pilotos, com Luís Correia a dominar ao longo das primeiras voltas. Paulo Alberto ia atrás do prejuízo, digamos assim, ia atrás dele, sempre a mostrar-se, à procura também ali de um erro do adversário ou de uma abertura que ele lhe pudesse dar. Lá mais para trás ia rodando então também Hugo Santos e Nelson Silva, todos eles em 4h30, com João Vivas a ser o melhor piloto nas 2h30. Acabou por, no fim, terminar na quinta posição após as 20 voltas. Ainda assim, foi ultrapassado, ficou a 2 voltas do vencedor, no caso de Paulo Alberto, que vamos ver no final destas 20 voltas a ultrapassar à última ali Luís Correia. Os dois aqui a degladiarem, sem encostarem-se um ao outro, e a partir daqui foi praticamente desta forma que se realizaram as 2 últimas voltas desta prova de elite, a última do ano, desta temporada. Paulo Alberto ali depois a passar para a frente e a deixar então Luís Correia para trás. Agora era ao segundo, praticamente curva a curva, salto a salto, até à bandeirada de xadrez. Os adversários mais retardatários iam deixando passar e acabou então por ser depois um Paulo Alberto mais confiante a chegar ao fim, que a partir de agora vemos já mais distanciado do seu adversário Luís Correia e desta forma a levar então a sua Suzuki até ao fim e a sagrar-se desta forma campeão na categoria de elite, e é a felicidade aqui do piloto. Consegui ganhar MX1 e Elite, sagrei-me campeão de Elite. O meu primeiro ano 4,5 foi sem dúvida um campeonato muito bom para mim, apesar de ter tido uns altos e baixos, como no caso da Marinha Zona, estive lesionado, tive muito tempo sem treinar, mas consegui superar isso tudo, consegui ficar sempre bem fisicamente e psicologicamente para atacar este título. Consegui este título e estou bastante contente. Ora bem, e é ao som de Thunderstruck dos AC/DC que acabamos este campeonato nacional. E chegamos ao Grande Porto, aqui para a prova do Campeonato Nacional de Trial Indoor, Campeonato Nacional N de Trial Indoor 2012. Aqui com a prestação de Filipe Paiva, num dos obstáculos. Esta prova a contar aqui com muito público, aqui junto ao Dragão. Aproveitar este fim de semana que também esteve muito calor, adeptos da modalidade e também alguns curiosos a assistirem então a estas manobras. Tivemos aqui uma luta direta entre Diogo Vieira e Pedro Sousa. Diogo Vieira aqui com a sua Gás 125, em dificuldade aqui na passagem deste obstáculo, mas a passá-lo de forma bastante cuidada, ali com a ajuda também de Filipe Paiva, que terminou esta prova na 3ª posição. Esta já é a moto de Pedro Sousa, também numa Gás 300. Pedro Sousa e Diogo Vieira, obstáculo a obstáculo, foram-se degladiando à procura de conquistarem menos pontos, o que quer dizer, neste caso, menos penalizações. O objetivo, como já se sabe, no trial é mesmo passar os obstáculos sem colocar o pé no chão, dentro do tempo regulamentar e sem sair da zona de prova. Preciso muito controle desta moto, e com a ajuda também do mochileiro. Temos aqui então Diogo Vieira. Procurar aproximar-se de Pedro Sousa. Os dois praticamente até ao fim a andarem empatados numa pista de 5 obstáculos, onde os dois da frente marcaram a diferença em relação aos restantes. Lembrar ainda que Leandro Castro nesta prova foi
quarto classificado e Nuno Castro ficou a fechar então o top 5. Este é Pedro Sousa. Mais um obstáculo aqui com alguma dificuldade. Esta zona das manilhas. Com Filipe Paiva aqui a procurar ultrapassar então esta zona de obstáculo, a procurar não penalizar. Os obstáculos curiosos que são trazidos por esta prova do trial indoor. Na diferença entre o trial indoor e o trial outdoor é que o trial indoor usa obstáculos artificiais que são criados pela organização, já no outdoor são utilizados na sua maioria obstáculos naturais. Mas o trial indoor a trazer então esta modalidade para junto das pessoas e a criar também aqui grande espetacularidade, porque as pessoas podem ali assistir de bancada basicamente. Passagem de Diogo Vieira também. E foi mesmo nos 5 obstáculos os dois pilotos, Pedro Sousa e Diogo Vieira, a terminarem empatados e depois tudo ficou fechado no fim, no último obstáculo, as paralelas, em que os dois concorrentes partem em simultâneo. E foi esse o momento decisivo neste confronto direto a dar então a vitória a Pedro Sousa. O ano passado eu perdi este campeonato para o Diogo, embora hoje estava a ver as coisas um bocado mal paradas também porque aconteceu o que tive o ano passado, que são os obstáculos um pouco fáceis para o nível nacional, até porque viram que eu cheguei empatado com ele, ganhei nas paralelas, acho que o trial não é velocidade, não se devia disputar ou decidir uma prova nas paralelas. Na Maia perdi eu, ano passado, hoje perdeu ele. Acho que o trial devia ser mais complicado, mais difícil. Assim, ganhou-se na velocidade, também é trial. Arrancamos agora com a velocidade, na primeira visita do Campeonato Motorsport Open de Velocidade Vodafone 2012 a Braga, aqui ao circuito Vasco Sameiro, as motos da Promo Moto, 14 pilotos em pista, melhor arranque por parte de Mário Alves, ele que comandou durante as primeiras 3 voltas, mas depois acabou por ser ultrapassado por Jorge Paulo. Jorge Paulo nesta luta direta depois conseguir destacar-se, enquanto que Ricardo Lopes procurava levar a melhor na luta pelo segundo lugar com Mário Alves. Uma corrida onde se destacou o piloto Jorge Paulo na liderança e foi ele que levou a sua MV Augusta F4 até ao fim das 18 voltas na frente, mas depois acabou por ser penalizado e acabou por cair para a segunda posição, sendo a vitória depois atribuída a Mário Alves. Na corrida das clássicas tivemos 14 concorrentes, com um renhido despique entre 3 pilotos pela vitória. Paulo Barbosa começou a comandar e ainda assim andou durante 7 voltas. A corrida das motas clássicas dá sempre alguma emoção, voltarmos a ver então estas motos aqui em grande estilo na competição. Na frente tínhamos nesta corrida da prova de clássicas Paulo Barbosa, mas depois acabou por ser Hermano Sobral que superou o piloto e acabou por ganhar e chegar primeiro à bandeirada de xadrez. Arrancamos agora com a prova de Moto Júnior de 85 e 125 GP.
Tínhamos à partida nesta prova um Pedro Nuno muito forte, aliás foi ele o único comandante nesta corrida. Acabou por fazer a melhor ao longo destas 14 voltas, num tempo total de 21 minutos 53 segundos, 613 décimos aqui a rodar muito forte. Então Pedro Nuno com o seu adversário mais direto, Carlos Gonzalez, a rodar na segunda posição. Esta ali é a passagem de Pedro Nuno. Tínhamos então aqui Carlos Gonzalez a rodar em terceiro lugar e aqui Pedro Nuno praticamente sozinho a fazer esta corrida, bastante mais rápido do que a concorrência e de forma natural chegou à bandeira de xadrez na primeira posição. E aqui Braga 1 a receber então nesta última corrida com as Superbikes e as Super Stock 600 a correrem juntas, 16 pilotos no total. Filipe Costa a arrancar melhor ali com a sua Ducati na frente da corrida e também na frente da categoria de Superbikes, como é evidente. Atrás dele trazia então à geral André Pires a correr com a Suzuki 600. Piloto da Stock Sport a ser o segundo classificado e também a ficar na melhor posição entre as 600. Tínhamos também Hugo Martínez em Kawasaki ZX6R na terceira posição à geral, depois numa corrida bastante complicada, até porque os pilotos rodaram nos treinos com piso seco, mas depois a chuva, como podemos ver, a complicar muito aqui a pista e a tirar aqui alguma dificuldade aos pilotos. A vitória essa acabou por ir para Filipe Costa, segundo lugar para André Pires, que ficou em primeiro lugar nas 600. E arrancamos agora com a segunda visita a Braga do Campeonato Motorsport Open Velocidade Vodafone 2012. Corrida de Promomoto no arranque. Prestação de Ricardo Lopes, o líder que chegava aqui a esta jornada na frente, mas rodou durante algum tempo, mas acabou depois por desistir por queda à quinta volta. A liderança passou então a pertencer depois a Pedro Pereira. Sempre seguido de perto por Jorge Paulo e Mário Alves, numa luta intensa, volta a volta. Depois acabou por ser, no fim, Jorge Paulo a assumir a liderança a 5 voltas do fim e acabou por levar a sua MV Augusta F4 na frente até à bandeirada de xadrez, trazendo atrás dele Mário Alves e Pedro Pereira a terminar na terceira posição. Uma prova que acabou por ser bastante interessante de seguir. Vamos vendo aqui também excelentes pilotos e algumas máquinas muito interessantes e bem conduzidas. Um fim de semana bastante diferente do primeiro, da primeira visita à Braga, tempo seco e aqui o Alcatrão também a ajudar à velocidade. A corrida foi uma guerra, fiquei quase em último no arranque, consegui chegar a primeiro. Estou muito contente. E agora a prova de Moto Júnior, aqui nas classes de 85 e 120 cm3. Esta corrida teve 8 pilotos e teve 2 partes. A primeira acabou por ser interrompida à quarta volta devido a um problema com David Ferreira, que teve de ser assistido na pista, depois de uma queda na curva 2. Depois, aqui já na segunda corrida, no reatamento nas 3 primeiras voltas, José Magalhães começou a comandar na prova, mas acabou por ser depois Pedro Nuno a levar a melhor sobre os seus adversários, a trazer atrás dele depois João Vieira e também João Marinho, que foi rodando na terceira posição.
Pedro Nuno acabou por fazer também uma corrida solitária a partir de determinada altura nestas 14 voltas. Acabou por fazer aqui um tempo de 21 minutos 39.946. Acabou por vencer então Pedro Nuno, aqui com a sua 85 centímetros cúbicos. Chegar ele em primeiro à bandeirada de xadrez. A corrida correu bem, tive houve uma bandeira vermelha. Na primeira vez, eu entrei em pânico porque o piloto David Ferreira caiu à minha frente e eu entrei em pânico e o João Vieira passou-me. Mas na segunda vez estava confiante, arranquei, como estava uma 105 à minha frente e o João Vieira, então eu estava atrás deles a ver onde é que eu podia estudar e vi que nas travagens estava muito forte e eu ultrapassei e comecei a ganhar terreno e ganhei. E aqui na prova de Superbikes e nas Stock Sport 600, mais uma vez as duas corridas juntas, as duas classes juntas. Foi mais uma vez Filipe Costa imbatível nesta prova, a arrancar melhor em relação aos seus adversários, a levar a sua Ducati na frente. Foi trazendo atrás dele Hugo Martínez em Kawasaki e vinha também lá André Pires. Os dois pilotos que competem nas Stock Sport, mas era o domínio total de Filipe Costa. Mais uma vez, e aqui nesta prova de Braga, uma excelente corrida por parte de Filipe Costa, a colecionar assim triunfos e a querer permanecer invicto no campeonato. Ele que liderou toda a corrida, contou com 19 pilotos nas duas classes, no total, claro. Aqui com os pilotos das 600 a procurarem então degladiarem-se entre eles na luta à geral e depois na pontuação à classe, com Hugo Martínez a fazer melhor tempo desta feita em relação à primeira passagem aqui por Braga sobre André Pires. Com Filipe Costa na frente, tínhamos então Hugo Martínez na segunda posição, André Pires a rodar em terceiro lugar, Romeu Leite no quarto lugar e só na sexta posição aparecia mais uma moto das Superbikes, a BMW S1000RR de Mário Alves, que acabou por ficar na sexta posição à geral, segundo lugar na categoria de Superbikes, com o terceiro lugar nas Superbikes a pertencer a Pedro Monteiro em Yamaha R1. Já nas Stock Sport 600 tínhamos então Hugo Martínez na frente, aqui Filipe Costa a vencer de forma bastante destacada então na prova da Superbikes com a Ducati, mas dizia eu, tínhamos então a luta de Hugo Martínez nas Stock Sport, a terminar a cerca de 19 segundos do vencedor da corrida. Hugo Martínez a vencer esta prova nas Stock Sport 600, com o André Pires a ficar na segunda posição da Stock Sport 600, terceiro à geral, e Romeu Leite a ocupar o terceiro lugar da Stock Sport 600, quarto lugar à geral. Foi um fim de semana um pouco atribulado. No sábado esteve muito calor, a gente tentou acertar a afinação exata para a corrida. No warm-up ainda tentámos fazer algumas questões, mas é muito incerto aqui em Braga o tempo. Quando dá para aquecer muito, aquece e é muito rápido a aquecer, mas mais uma vez parabéns a toda a equipa. Conseguiu arranjar a melhor afinação para o tempo que tínhamos e ainda não deu para chegar ao recorde, mas estamos a trabalhar por isso. A corrida foi moi ben, xa que tiñamos ritmo suficiente como para escapar dos demais pilotos
entón din todo o que tiña ao principio e logo pois fui dosificando a carreira máis ou menos, dependendo do tempo que tiña o piloto detrás miña, pero bueno, a carreira foi moi ben.